que aspectos, sobre que coisas, sobre que premissas a Torá está estabelecida. A Torá enquanto conceito, enquanto essência. Recapitulando. Primeira aula. Tzedaká. Tzedaká, que é o quê? O que é tzedaká? Justiça. E a justiça se fundamenta no Hesed. O que significa Hesed? Misericórdia, pode entrar. Misericórdia, bondade, piedade, devoção, espiritualidade, tudo isso. Mishpat significa o quê? Juízo. E o juízo está estabelecido sobre a verdade. Porque sem a verdade é impossível se aplicar o juízo, não é? Então, nesse sentido, a Torá ela está dividida de duas formas fundamentais. Entre a Tzedaká, que é o comportamento humano, e a Mishpat, que é as leis de causa e consequência que nós temos no nosso dia a dia. Então, a Torá, além de apresentar o modelo que o ser humano deve seguir enquanto comportamento, ela também apresenta as consequências do ser humano, tanto positivas quanto negativas, ou seja, aquilo que ele ganha ao obedecer a Torá e aquilo que ele perde. Na aula seguinte, então, nós partimos para a Torá propriamente dita e nós, então, estabelecemos a diferença entre a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita está registrada onde? Pode falar. Os 5 livros, que nós chamamos como em hebraico? Humash. Então a forma técnica, digamos, a forma técnica e literal de se referir a Torá enquanto obra, enquanto livro, é Humash. Uma outra palavra para Humash que nós utilizamos em português, palavra essa que tem origem grega. Pentateuco. Pentateuco. Ou seja, penta, o que é? Tá? Os 5 livros. Tá? Os 5 livros da lei. Tá? Os 5 livros da lei. Então, a Torá escrita está registrada no Pentateuco. Ou no Humash. Eu posso encontrar a Torá de duas formas diferentes. Vou pegar ali em cima uma versão antiga dela. Daqui. Está aqui a forma antiga da Torá. Vou mostrar a nova mesmo. A forma mais recente que nós temos dela em português é essa aqui, que vocês conhecem, tá? Vocês conhecem. Nós temos a versão da Torá Viva, que é uma versão mais traduzida de uma forma mais coloquial, tá? E nós temos a Torá registrada nas Bíblias cristãs, tá? Na versão João Ferreira de Almeida, em português, e nas muitas versões da Bíblia que se tem mundo afora. Então, a Torá é o livro, talvez um dos livros, ou o livro mais lido na história da humanidade, porque ela está dentro da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, então ela não é um livro lido apenas pelos que a escreveram, né? Ao contrário do Alcorão, que, por exemplo, só é lido pelos muçulmanos, tá? Do Bhagavad Gita, que é lido pelos hindus e pelos budistas. A Torá é lida pelos judeus, é lida pelos cristãos, é lida pelos muçulmanos, é lida pelos espíritas, é lida por um monte de gente. Todo mundo que lê a Bíblia, ou que já leu a Bíblia, já teve a oportunidade de manusear a Torá.
Então, quando a gente fala Torá, muita gente pergunta, mas eu não tenho uma Torá. Você tem na sua Bíblia. Se você não tem, você consegue uma até gratuitamente. Tá? Bom, e o registro da lei oral? Porque a lei que era oral não é mais oral. Isso a gente ainda se refere a ela como lei oral. Tá? A gente ainda se refere a ela como lei oral. Mas, na verdade, hoje a lei oral está em forma escrita. E onde está registrado, tá, o compêndio da lei oral? No Talmud, tá? O que é o Talmud? Em poucas palavras. As discussões rabínicas, que pertencem à lei, à história, né, do conceito judaico. Exatamente. Então ela é a súmula, tá? É o registro das discussões rabínicas em torno da aplicação da Torá, tá? E ela se baseia em dois principais versículos. Eu já vou falar deles. Eu quero apenas registrar um estudo que eu tive a oportunidade de escutar, né, em áudio na internet, onde uma certa pessoa faz uma abordagem a respeito da Torá, do que no judaísmo nós chamamos de Maasei HaTorá, tá? E que muitos traduzem como as cercas da lei, mas que na Brit Hadashah está registrado como as obras da lei, tá? Maasei HaTorá, as obras da lei. E esse explanador, esse comentarista, né, ele disse o seguinte, ele quis plantar a seguinte dúvida, tá? A seguinte questão. Se na Torá nós encontramos que não se deveria acrescentar nada em seu texto que havia sido revelado a Moshe, como então nós podemos aceitar a existência de uma lei oral paralela, com uma série de mandamentos que nós não encontramos na Torá escrita? E então ele disse algo que me chamou a atenção e que eu quero contestar aqui. Ele disse que os rabinos, para sustentar a sua tradição e para impedir que as pessoas viessem a transgredir a Torá, estabeleceram cercas em forma de mandamentos rabínicos, o que nós chamamos de mitzvah derabanan, né, ou mitzvot derabanan, que são mandamentos rabínicos, doutrinários, e que para que eles pudessem fazer isso, foi aberta uma exceção para que os rabinos e as escolas rabínicas pudessem acrescentar textos ou acrescentar mandamentos aos mandamentos já existentes. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma informação imprecisa e que não procede. Na verdade, a autorização para se, entre aspas, criar mandamentos rabínicos vem da própria Torá. Tá? E onde é que nós encontramos isso? Eu falei semana passada. É a própria Torá quem orienta a respeito da forma como ela mesma deve ser interpretada. E onde é que nós encontramos isso? Onde é que nós encontramos base para isso? Vamos lá. Puxa aí na memória. Hiroshi, eu acho que é daquele texto lá que diz assim, quando surgisse alguma dúvida que
devesse ir no juiz daquele dia e ele dirá o que fazer, né? Certo. Então tá. Deuteronômio 17. Tá? Então, vamos pegar aqui uma suposição. Gente, olha só. A Torá fala assim: se um homem furtar um boi, ele deve devolver 4 bois. Tá? Mas se um homem roubar uma ovelha, ele deve devolver? Hã? Não. Ao contrário. O boi é 5, a ovelha é 4. Por quê? Pode dificultar um pouco mais? Não, veja bem. O rapaz roubou um boi, vai pagar 5 bois. Roubou uma ovelha, vai pagar 4. Aí os rabinos discutiram esse texto. Bom, por que a ovelha você paga menos? Bom, tem vários motivos que poderiam ser entendidos. Primeiro motivo: como é que você faz para roubar um boi? Hã? Não, você rouba um boi escondendo o boi. Você não pode sair com o boi carregando ele nas costas. Entendeu? Você tem que esconder. Então ninguém viu que você está roubando um boi. Você pode levar um boi pela corda, né? Ou escondê-lo, ou você pode levar pela corda. Isso é uma forma de escondê-lo. Porque quem vê você carregando aquele boi vai pensar o quê? Que você é o dono do boi. Então ninguém viu que você está roubando. Ovelha, ninguém carrega uma ovelha pela coleira. Como é que se rouba uma ovelha? Carregando nas costas. Se você é o pastor de ovelha, como é que você carrega a ovelha? Ela vai atrás de você. Então, se você está carregando uma ovelha nas costas, você está roubando. Então, você sofreu a humilhação de ser visto. Aquele que roubou uma ovelha foi visto. E pelo fato de ter sido visto, pagou o preço da humilhação e por isso paga uma ovelha a menos. Interpretação rabínica. A pena é um pouquinho reduzida pela vergonha de ter roubado. Minha mãe falava, vergonha é roubar e não poder carregar. Tinha um ditado que a gente falava quando era criança. Por quê? Porque quando você carrega, você foi pego em flagrante, né? Então tem uma redução da pena pela humilhação que o ladrão sofreu, tá? É outro motivo apresentado pelos rabinos. Quem rouba um boi, rouba para quê? Para matar, para comer. Uma família consegue comer um boi inteiro? De uma vez só? Naquela época tinha freezer. Mas mesmo com sal? Não, vendia a carne do boi depois. Então quem roubava um boi, roubava para vender. Quem roubava uma ovelha, roubava para comer. Então isso também é um fator atenuante. Tá, mas eu não roubei um boi e eu não roubei uma ovelha. Eu roubei um sapato. Um par de sapatos. É um boi ou é uma ovelha? Depende do tamanho. Se for de couro é boi. Se for de couro de ovelha, é de ovelha. Então, um sapato você está roubando para usar. Ninguém rouba um sapato Sim. que não estiver precisando. Hoje em dia rouba para trocar por maconha, esse tipo de coisa. Mas naquela época, Não, mas roubava para usar. Sim. Né? Tá mais para ovelha. É um daqueles tipos de coisa que as pessoas roubam por necessidade. Tá? Bom, então isso nos leva a perceber que nenhuma lei
está esclarecido na Torá. O que está mencionado na Torá é tão somente o princípio da ação. E não a aplicação dessa ação em si. Porque a Torá utiliza objetos como boi, ovelha, como capa, que você não pode pegar a capa de uma pessoa e passar a noite com a capa daquela pessoa em penhor, porque aquela pessoa precisa da capa para se vestir. Tá, mas hoje a gente não usa mais capa. Tá? Eu não podia pegar as ferramentas de trabalho, eu não podia pegar a enxada, eu não podia pegar a picareta, o arado de alguém em penhor por sua dívida, por um motivo óbvio. Aquela pessoa não ia poder pagar a dívida se ela não tivesse o seu instrumento de trabalho. Tá? Vou pegar o exemplo do Beto aqui. Para quem não conhece o Beto, ele é pintor. É como se o Beto estivesse me devendo e eu fosse lá e confiscasse os pincéis, as telas, as tintas. Entendeu? Ou o senhor estivesse me devendo, o Raveri ou eu estivesse me devendo, e eu fosse lá e confiscasse as máquinas de costura, as linhas, os aviamentos e os tecidos que ele tem. Enquanto ele não me pagar, eu não devolvo. Então, mas a Torá não fala máquina de costura. A Torá fala só capa. Mas como a dele não é capa, é máquina de costura, eu posso pegar. Então, por aí você vê que todo o mandamento, todos os princípios, todas as mitzvot que nós temos na Torá, precisam passar por um processo de interpretação para que possam ser aplicados. Tá? E aí nós temos um texto ainda mais importante, talvez até do que esse citado, que é um texto dos Salmos, que eu quero ler com vocês. Abram em Salmos. Já está desmentindo, né, Shimon? Orochi, aproveitando esse momento ainda, teria difícil como aplicar a questão do tefilim, do tzitzit, esses mandamentos, isso, não é? A guarda do Shabat, não é? Uhum. E aquele manterás o sábado sagrado, assim como ordenei a teus antepassados. Em Jeremias, como ordenou aos teus antepassados guardar o sábado. Não é? Então, como saber? Como guardar o sábado? Como saber? Como guardar o sábado? É, Como saber? então, em Jeremias 17:22, diz exatamente isso. Então, como aplicar essa lei? Então, se só tem a Torá escrita, então a gente não pode cumprir. E nem saber como a questão do tzitzit, do tefilim. Então, não vai ter como colocar em prática. Isso. Vai ficar uma lacuna. Então, isso realmente bota por terra qualquer esse argumento desse senhor. A Torá, ela é mais ou menos assim. Ela é como alguém que comparou a Torá a uma receita, né? Então a Torá fala o seguinte: vocês me trarão pães, bolos ázimos em sacrifício. Eu vou até usar o termo da receita mesmo. Ela fala bolos ázimos. Mas como é que eu vou saber como é que é esse bolo ázimo? Tortas ázimas. O que é uma torta ázima? Tá, eu sei o que é um pão ázimo, por quê? Por que eu sei o que é um pão ázimo? Não, mas por que eu sei como ele é, o formato dele, o cheiro, o gosto? Por quê? Mas eu conheço como. Porque existe uma tradição em torno desse pão. Né? Quem quer falar? Ah, não, tá tudo bem. Eles estão pegando de lá, estão pegando de lá. Aqui é só mais um. Então, eu tenho uma tradição, eu tenho uma orientação baseada naquilo que eu trago. Então, a Torá me manda fazer franjas nos meus vestuários, tá? Colocarás franjas nos 4 cantos dos vossos vestuários. Aí chega um camarada aqui, como já apareceu muita gente, camarada coloca o tzitzit aqui na presilha da calça. 4 franjas.
E aí? Tá certo? Quem falou tá? Você não falou nada? Você falou tá? Você falou tá? Por que tá? Não fala, já que você falou que tá, por que você acha que tá certo? Você falou não? Tá bom, eu vou acreditar em você. Mas pode ser um tá. Pode ser um tá, tá bom. Tá. Não está especificando onde, só está dizendo para colocar os 4, mas não como. A calça é roupa. Mas tá faltando uma coisa. Oi? Onde estão os 4 cantos da calça? Então, interpretando nos dias de hoje pela pessoa, as 4 preguinhas. Não, mas onde é que estão os cantos da calça? A calça Não tem, tem canto. Por que não tem canto? porque é redondo. Porque ela é redonda, gente. Tá lógico isso. Não tinha, mas tinham roupas com 4 cantos. Então o tzitzit só pode ser afixado em roupas que possuam 4 cantos. Um exemplo de roupa de 4 cantos. A túnica. Mais ou menos isso aqui. Estou fazendo aqui. Tá? Uma túnica que ela seja costurada lateralmente e com 2 aberturas. As túnicas tinham 4 cantos. A camiseta, algumas têm 4 cantos, outras não têm, porque algumas hoje já são feitas inteiras, são feitas em tubos, como se fosse um tubo, né? Então essas não têm 4 cantos. Então uma camiseta, para poder se colocar um tzitzit numa camiseta, ela tem que ter 4 cantos, ou seja, ela tem que ser um tecido dobrado em 2, um buraco no meio, costurado dos lados e que tenha deixado 4 cantos. Ela pode ter tzitzit. Mas uma camisa pode ter tzitzit? Por quê? Porque ela só tem, é como essa minha jaqueta, ela só tem 2 cantos. Pode ter tzitzit. Porque colocarás nos 4 cantos do vosso vestuário. Mas ninguém pensou nisso, os rabinos pensaram. Fala que os tzitzit deveriam ser para lembrar o mandamento. Então, como é que você vai lembrar do mandamento? Me diga. Você vai colocar o tzitzit lá e vai escrever mandamento no tzitzit, vai colocar lá uma franja com 600 mandamentos lá, ou 600 franjas. Como é que você vai fazer? Eu creio que na Ética de Sião, de Ulig, um rabino... Ética do Sinai. Ética do Sinai foi convidado por uma, né? E quando ele tirou a roupa, ele viu que ele estava vestido do tzitzit, aí ele caiu fora. Então, Quer dizer, lembrou do mandamento, né? Eu entendi o que você quer dizer. É uma história rabínica de como ele foi cometer um adultério, e no momento que ele foi cometer o ato de adultério em si, ele tirou a roupa e ele viu que estava de tzitzit e se arrependeu e desistiu de cometer aquele ato pecaminoso. Sim, ele está ali para isso, mas como é que aquele tzitzit vai me lembrar do mandamento? Então ele tem que ter algo nele que diferencie ele de qualquer outra franja, porque franja todo mundo usa. Cowboy usa franja também. Na roupa. E aí? Então, os rabinos combinaram que... E aí não existe uma única forma de se fazer o tzitzit, eu quero até explicar. Tá? Existem 2 principais formas hoje. A Ashkenazi e a Sefaradi. E eu não vou me aprofundar nesse caso, que não é o teor aqui, né? Mas os Hassidim, os Ashkenazim fazem de uma forma que a soma de nós, junto com a palavra de tzitzit, nos chega ao número de 613. Tá? Então a palavra de tzitzit tem um valor numérico igual a 600,
tá? São 8 fios mais 5 nós. 5 nós, 8 fios, dá quanto? 13. Mais 600, 613. Agora, as voltas em torno dessa bobina, tá? É que muda de Ashkenazi para o Sefaradi. O Sefaradi faz o nome de Deus. Yod, Re, Vav, Re. Nos intervalos dos 5 nós. 10, 5, 6, 5. Ashkenazi faz 7, 8, 11, 13, baseado em conceitos cabalísticos. Essas as duas formas de se dar os nós do tzitzit. Mas a gente nunca ia saber isso, porque eu não tenho como adivinhar o que Deus estava pensando quando Ele me mandou colocar franjas, e que quando eu olhasse para essas franjas eu devia lembrar dos mandamentos. Então, a Torá foi dada ao homem aberta, é o que eu costumo dizer. O que significa aberta? Ela foi dada para que o homem pudesse interpretá-la e aplicá-la. Então a Torá depende do homem, tanto quanto o homem depende da Torá. Tá? Então o texto que eu queria trabalhar com vocês, nesse sentido, corroborando com essa premissa, é o texto do Salmo 119. Então quem instituiu o Sinédrio foi Deus. Diz aí pra gente. Aqui está escrito Conselho Tribunal. Conselho Tribunal, exatamente. É um tribunal formado de 72 anciãos. Mas por que 72, Rosh? Se o texto da Torá fala 70. Moshe e Arão. 70 anciãos, mais Moshe e Arão. Quando Arão morreu, Elazar assumiu o seu lugar. Quando Moshe morreu, Josué assumiu o seu lugar dentro do Sinédrio. Tá? Então todo o Sinédrio era formado por 72 anciãos, 2 dos quais chamavam-se o Av Beit Din, que é o pai do tribunal, e o Nassi, o príncipe. O pai do tribunal representando a cadeira de Arão, e o Nassi, o príncipe, representando a cadeira de Moisés, dentro do tribunal rabínico de 72 anciãos. Lembrando ainda que a própria Torá menciona na Parashá de Mishpatim que juízes e policiais instituirás para ti em cada cidade. Significa que além do Sinédrio, que era o supremo tribunal, a suprema corte, existiam ainda os tribunais locais, de primeira instância, em cada uma das cidades onde os judeus se estabeleceriam dentro da terra de Israel. Mas isso, já deixa eu falar, mas isso só tem validade dentro da terra de Israel, porque até então eles estavam no deserto, e eles tinham, então, o Sinédrio apenas, e tinham os líderes de 10, os líderes de 50, os líderes de 100, os líderes de 1000, tá? Fala aí, Rav Shaul. Não, é que no livro de Esdras e Neemias, quando eles fizeram o púlpito, eles colocaram homens para ensinar, para interpretar. Isso, para interpretar. Então, Esdras lia, Esdras lia, parava, e ele, juntamente com os que estavam com ele, explicavam. E a partir dessas leituras que Esdras fazia, é que a tradição vem dizer que eram as aliote. Daí teriam surgido as aliote. Esdras lia, parava. Aquele texto ali era um aliá. E aí interpretava. E assim por diante. Tá? Então, gente, não dá para desvincular a Torá da tradição rabínica. É impossível. Então, qualquer um que vier com aquele papo de sempre, eu creio no judaísmo bíblico, não creio no judaísmo rabínico, o cara está falando uma grande bobagem, uma grande idiotice. Porque a própria Brit Hadashah, os próprios escritos da Brit Hadashah, do apóstolo Paulo, principalmente, Shaul Rachalia, vem dizer o seguinte, que a eles pertencem a lei. Quando fala a eles pertencem à lei, não está falando do Rumash,
Ele está falando... Não, ele está falando que aos judeus pertence a lei, ou seja, aos judeus pertencem o direito de aplicar, de interpretar, de entender, porque a Bíblia, a Torá, no caso, foi escrita por judeus, e só ele pode entender. Eu sempre uso o exemplo da Asa Branca, né? A música do cancioneiro popular brasileiro, tá? Se um americano vier e tentar entender a música Asa Branca de Luiz Gonzaga, ele não vai conseguir entender. Quando eu leio A Terra Ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, que tamanho é judiação? Ele não sabe o que é judiação, ele não sabe o que é fogueira de São João, ele não sabe o que é terra ardendo, e ele não conhece o contexto da seca do Nordeste para entender a dimensão do que Luiz Gonzaga estava tentando cantar. Então, se um americano fosse fazer um clipe sobre a música em cima da música Asa Branca, ele ia colocar fogo na terra, num monte de terra, a qual fogueira de São João, ele ia colocar uma fogueira e um São João atrás. Eu perguntei a Deus por que tamanho judiação. Judiação vem do judeu, do verbo judiar. Aí ia ter um judeu dentro do clipe, sei lá, alguma coisa assim. Porque ele é surrealista, completamente surreal, né? Uma coisa completamente fora do absurdo, né? Então, se você quer compreender a Torá, você tem que compreender o pensamento judaico da mesma maneira. Era judeu, e por isso ele tinha condições de entender a Torá no seu contexto judaico. Agora, um gentio que abre a Bíblia hoje lá e fala, é assim. Sim. Repete isso para mim, por favor. Vai, repete. Repete para o nosso internauta saber. Ele mandou trazer os pergaminhos quando ele estava na prisão. Isso. E ele ordenou a Timóteo que se ocupasse em ler. Agora Ocupa-te em ler. Hã? Ocupa-te em ler. Ocupa-te em ler. Eu gosto muito desse texto aqui. Atos 26, verso 24, diz assim: dizendo ele essas palavras em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz e disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eu gosto desse texto. Esse texto está dizendo que o apóstolo Paulo era um homem letrado, sabe? Ele era um cara fantástico, ele conhecia a Torá, ele conhecia a tradição oral, que na sua época não estava escrita ainda, era apenas da tradição oral, tá? Apenas, ela estava na forma oral. Ele era um aspirante ao sinédrio nessa época, tá? Já destituído, né? Porque já... Livros e pergaminhos. Só uma pergunta. Me falaram que... Uma pessoa me falou que os pergaminhos encontrados no Mar Morto tinham muito mais do que só evangelho. Que esse evangelho que ele achou tinha muito mais evangelhos. Veja, os pergaminhos... Tem uma confusão aí. Os pergaminhos do Mar Morto não têm evangelhos. Os pergaminhos do Mar Morto são os escritos do Antigo Testamento. Sim, existiam muitos outros livros que foram encontrados. Um deles é chamado o livro a Batalha dos Filhos das Trevas e dos Filhos da Luz, né? Que é um livro de teor apocalíptico. Entre eles também estava o Didaquê, que era um compêndio, que era uma tentativa de doutrinar a vida judaica, né? Ele era uma série de mandamentos para o dia a dia, né? Entre outras coisas que foram encontradas lá. Então, veja, gente, está claro para a gente a necessidade da lei oral para a lei escrita e que não dá para ter só uma das duas, tá bom? Claro, agora, a lei oral ela está registrada no Talmud. Vocês fizeram um trabalho, eu pedi para vocês fazerem, onde vocês estudaram lá quais eram, em que ordens, porque o Talmud é dividido em 6 ordens, né? Em quais ordens o Talmud se divide e o que mais ou menos fala cada ordem e os seus tratados.
Tá? Vocês acharam isso na internet? Tá bem fácil na internet, tá? E a Haggadah, né? Não. O Talmud está dividido em 6 ordens. Quais são essas ordens? Quais são? Zeraim. Zeraim. Significa o quê? Sementes. O que ela discute? Rezas e bênçãos, dízimos e leis agrícolas. Moed. Significa o quê? Festival ou festa. Refere-se ao quê? As leis do Shabat e as festas judaicas. Ela tem 12 tratados. Nashim. Mulheres. Mulheres. Cerca do casamento e divórcio. Casamento, divórcio. Algumas formas de juramentos e as leis do Nazir, 7 tratados. Nazireado. Nezikim. Danos. Danos. Ocupa-se da lei civil e criminal, o funcionamento dos tribunais e juramentos. Então, veja bem, ela discute a forma de julgar. É uma ordem muito importante, tá? 10 tratados. Ele é o código civil dos judeus, tá? O tratado de Nezikim, ele se ocupa das leis civis e criminais. E estabelece como uma pessoa devia ser julgada diante de um tribunal, tá? Isso é muito importante. Kodashim. Coisas sagradas. Coisas sagradas. Acerca dos rituais de sacrifícios, as atividades do templo e as leis alimentares. Discute Kashrut, tá? 11 tratados. Para os nossos dias. Rituais de sacrifício e atividades do templo. Veja, baseado no tratado de Kodashim, existe uma instituição em Jerusalém chamada Instituto do Templo, que é quem tem pronto já todos os utensílios para a construção do terceiro Beit HaMikdash, terceiro templo. Diga lá, Verschimuel. Eles reconstruíram 102, se não me falha a memória, 102 ou 107 os utensílios do templo. Isso. Para a reconstrução, exatamente. Isso. Ele só não construiu a Arca Sagrada, porque essa não pode ser reconstruída, tem que ser encontrada. Exato. Tá? Inclusive até a clonagem da vaca vermelha, né? Da novilha vermelha, eles conseguiram fazer a clonagem exata. Exato. Instituto do Templo. E, por último, o quê? Taharot. Purezas. O Tahorot ou Taharot, né? Purezas. Relativa às leis de pureza e impureza, incluindo a impureza do morto, as leis da pureza ritual dos sacerdotes, Kohanim, as leis da pureza familiar, as leis menstruais e outras. 12 tratados. Então, agora, se você clicar, você pegou isso aí da Wikipedia, eu acho... A Wikipedia, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um texto do Tanar que fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? E que Deus se tornaria acessível a todos os homens. Eu creio que a internet tem um monte de porcaria, um monte de coisa ruim, né? Mas a internet está revolucionando a informação. Está não, lá revolucionou já a informação. A informação deixou de ser algo de alguns e ela está disponível àqueles que procuram ela, não é? E se vocês não sabem, a Wikipedia, ela é completamente mantida por donativos e ela é escrita por pessoas comuns, tá? Pessoas entram lá e as pessoas escrevem. E por isso ela dá certo. Ela universalizou o conhecimento. Então eu pego o meu conhecimento e jogo na Wikipedia. Se esse conhecimento for mentiroso, esse comentário vai ser retirado de lá, porque pessoas vão entrar e vão dizer que aquilo não é verdade. Então existem fontes, ela cita inclusive as fontes de onde foram tiradas. É uma ferramenta fantástica. Claro que é superficial, é óbvio, não é aprofundado, é claro, mas é o essencial. Então se você clicar em lá na Wikipedia, se você clicar em cada uma das ordens, você vai ter os tratados. Tá? Por exemplo, o tratado, a ordem de Zeraim, ela tem 11 tratados. Ela traz uma introdução sobre o que cada ordem, sobre o que a ordem fala,
aí tem os tratados, o mais famoso deles, talvez, porque foi um dos poucos traduzidos para o português. Berachot, que discute as bênçãos, tá? As rezas. P.A., esquina, discute aquelas partes que eram deixadas para o pobre. Demai, produto duvidoso, ou seja, discute as leis do lucro, tá? Ou da relação comercial. Quilaim, 2 tipos, tá? Não sei o que discute, não estudei esse tratado ainda. Shiviit, as leis do 7º ano, tá? Terumot, as doações, discute como a questão da tzedakah. Maserot, os dízimos. Ralá, o pedaço da massa, discute o pedaço da massa. As leis relacionadas à extração da massa e o que fazer com elas sempre que você for fazer, de acordo com cada cereal utilizado. Orlá, enxerto, e bicurim, primeiros frutos, que discute as primícias, tá? Bom, aí se você clicar em cada ordem, você vai ter lá os tratados. Moed, tem lá festas, aí vai ter lá os tratados, e assim, que é o Shabat, tratados. Shabat, Eruvim, Pessahim, Shekalim, Yomá, Sukkah, Beitzá, ou Yom Tov. Sabe o que significa Beitzá? Ovo. Por que alguém colocaria o nome de um tratado de ovo? Por quê? É usado, né? Mas por que o nome do tratado é ovo? Porque assim como as parashot, os tratados recebem o nome das palavras que iniciam o texto. Simplesmente por causa disso. Tá? Então, a primeira palavra do texto, ou a palavra mais importante da primeira frase, é o que dá o nome ao tratado. Só por isso. Não é porque o tratado não discute o ovo, tá? O tratado discute Yom Tov. Rosh Hashanah, tá? Ta'anit, o jejum. Megillah, Moed Katan e Hagigah. E assim por diante. Eu não vou ler cada tratado aqui, tá bom? Mas é interessante vocês estudarem isso. Eu estou dando para vocês aqui um caminho para vocês conhecerem melhor, pelo menos que superficialmente, o Talmud, tá bom? Alguma pergunta sobre isso, gente? Bom, eu trouxe a vocês aqui hoje uma surpresa. Eu não sei se para muitos é surpresa, para alguns com certeza vai ser. É uma versão do Talmud Baveli. Tá? Talmud Baveli. E eu queria que vocês viessem até aqui, eu queria que o Christian ajudasse a filmar aqui. Christian, por favor. Cadê o Shimon? Não está aí? Ah, foi. Tá. Venham aqui, eu quero mostrar para vocês. Venham aqui, todo mundo vem aqui, todos venham aqui. Eu preciso que você vai ter que pegar a câmera na mão. Deixa só um espacinho aí para a câmera pegar, aqui no meio aqui. Tá? Esse aqui é o Talmud. Tá? Vou pegar as páginas mais iniciais aqui dele. Aqui está mais fácil. Lembra que eu falei para vocês da Mishnah e da Gemara? Então veja. A Mishnah foi a primeira compilação, tá? Foi a primeira compilação das resoluções rabínicas desde Moisés até a destruição do segundo templo. E ela está localizada aqui no centro da página, tá? Então isso que está no centro da página é a Mishnah. A Mishnah foi discutida em duas academias diferentes. A Academia de Jerusalém e a Academia da Babilônia, que gerou as duas Gemarot, tá? Essa Gemará desse Talmud é a Gemará da Babilônia e ela está localizada na página aqui ao redor da Mishnah. Então aqui ao centro você tem a Mishnah
E aqui ao redor você tem a Guemará, que é a explicação da Mishnah. Só que se você perceber, a Guemará está escrita com um alfabeto diferente do alfabeto aqui de dentro, tá? Se vocês perceberem bem, ela está usando um alfabeto diferente. Isso aqui é outra língua? Não, não é outra língua, é hebraico. Só que o alfabeto que tem esse alfabeto com essas letras diferentes é chamado alfabeto de Rashi. Tá? Era a forma como Rashi, o rabino, um grande rabino da Idade Média, era a forma da caligrafia dele. Tá? A forma da caligrafia dele. Então, essa é a caligrafia Rashi, que nós chamamos. Tá? Aqui ao lado, nós temos comentários posteriores. Por exemplo, a Tosefta. Tá? A Tosefta é uma explicação, um acréscimo posterior feito para, às vezes, para contestar o texto da Mishnah e da Guemará, às vezes para concordar. Então, por aí você vê que o Talmud não é um livro que pretende dizer o que é certo e o que é errado. A intenção do Talmud é expor a discussão, simplesmente. Então, você vai ver um rabino discutindo com o outro e discordando do outro sobre pontos divergentes. Então, o Talmud não tem o objetivo de dizer como a coisa é, mas explanar a respeito da opinião rabínica. Aqui em cima, tá? Aqui em cima você vai ter, então, a ordem e o tratado e o capítulo que você está discutindo. Vamos ver lá na frente. A Akiva, quando traduziu o aramaico, ele traduziu ela exatamente esse mesmo modelo? Foi exatamente esse modelo ou houve... Não. Na época de Akiva, o Talmud ainda não estava pronto. O Talmud ficou pronto no século 200, no século II, né? No fim do século II, no ano 200. Então, o que Akiva fez foi traduzir a Torá, não tem a ver com o Talmud. A Torá, mas não foi Akiva, foi Onkelos. Akiva ajudou em outras traduções. Isso, exatamente. Gente, então aqui nós temos o quê? O que está escrito aqui? Quem sabe ler? Shanim, né? Shanim, o Razim, tá? Perek, Rishon, capítulo 1. Então aqui você tem o nome do tratado, capítulo 1, tratado 1. E aí o capítulo 1, aí o nome do capítulo, tá? O nome do capítulo. E aqui a folha do capítulo. Então, folha 8, tá? Het, folha 8. Entenderam isso? Então, por quê? Porque esse capítulo começou a ser discutido aqui atrás. Em hebraico. Tem em inglês também. Em português tem pouquíssimos tratados que já foram traduzidos. Não tem o Talmud completo em português, não existe. O que você consegue muito é fragmentos dele em livros que discutem casos específicos, tá? Então aqui você tem o início do capítulo, folha 1, que no caso aqui não tem, folha 1, folha 2, folha 1, folha 2, folha 3. Então você localiza um texto dentro do Talmud dessa forma, sabendo em que ordem ele está escrito, em que capítulo, em que tratado ele está discutido, em que capítulo está e em que folha do capítulo. E aí os capítulos também têm nome. Tá bom? Então, alguma pergunta sobre isso? Foi algo bem superficial, bem resumido, mas já deu para vocês terem uma ideia
Então agora você já deu para ver que vocês... Já dá para dizer que vocês viram um Talmud. Isso, exatamente, como um livro de cartório. Exatamente. Tá? Ele é como um estatuto, ele tem um formato como de jurisprudência. Tá? Bom, dentro da lei escrita, nós precisamos levar... Então, deixando a lei oral para lá, né? Quando nós fizemos o curso de lei oral, o curso de Talmud, nós vamos estudar a origem, a história, a formação, a estrutura e a aplicação. Tá? Então, a lei oral, como é que eu posso definir a lei oral de uma vez por todas? A lei oral é a interpretação, a interpretação e a tradição em torno da lei escrita. Tá? E aí, a lei oral, ela não tem mitzvot de Rabanan, que nós também podemos chamar de midrash. Tá? Então, existem 2 tipos de midrash, ainda recapitulando. Quais são os 2 tipos de midrash? Haggadah e Halachá. Halachá significa o quê? O que significa Halachá? Ou Halachá? Caminho. Significa caminho, vem do verbo halach, que significa andar. Então interpretações doutrinárias. E as Midrash Haggadah, Midrashim, aliás, Midrashim Haggadah, o que é? São contos, são ilustrações, são parábolas que tentam salientar princípios, tá? E não questões literais, mas elas tentam ensinar princípios, tá? Muito bem, nós vamos estudar isso no Talmud. Na lei escrita, nós temos que estudar a origem, a história, a estrutura, a análise, a tradução e a interpretação, que é o mais importante. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem da Torá. Nós discutimos aqui na aula passada a respeito da autoria, né? Então, a autoria da Torá, ela é atribuída a Moshe. Quando eu uso a palavra atribuída, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que talvez Moshe não seja literalmente falando o autor da Torá. Talvez não tenha sido ele especificamente que escreveu de seu próprio punho a Torá enquanto Rumash, enquanto livro. Mas com certeza, os mandamentos que você encontra na Torá foram todos revelados a Moshe. Tá? E ele então participou ativamente daquilo que veio a se tornar o texto da Torá. Tá? Diga lá, Beto. Moshe, com licença, o Melquisedeque era da linhagem de Abraão, de antes de Abraão, foi quem? Não tem nada a ver com a nossa aula. Tem nada a ver com a aula. Mas ele estaria interligado com esse assunto? Não, Melquisedeque, eu vou responder a sua pergunta porque não tem nada a ver com a aula, mas tudo bem. Melquisedeque, segundo a tradição rabínica, é Shem, filho de Noah. E recebeu esse título de Melquisedeque porque se tornou rei dos Jebuseus, tá? Posteriormente. Mas isso não tem nada a ver com a aula. Tá? O que eu estava falando que eu até esqueci? A autoria da Torá. Então a autoria da Torá é uma autoria atribuída. E dá para dizer, porque o próprio Deus diz a Torá de Moisés. Mas quando ele se refere à Torá de Moisés, ele está se referindo ao Rumash, ou ele está se referindo aos mandamentos contidos no Rumash? O que vocês acham? Aos mandamentos, tá? Quando a Torá é citada na Bíblia, todas as vezes em que ela é citada, ela fala a lei, tá? O código, tá?
ela não, a Torá, a Bíblia não está mencionando o livro da Torá. Ela está mencionando a lei. Ela está mencionando os mandamentos, o conjunto de mandamentos, a lei. Oi? Não. Brit Hadashah é outra coisa. Aí ela usa uma não estou lembrando agora a palavra nomos. A palavra nomos em grego, ela não significa lei no sentido jurídico necessariamente, tá? Lei é uma regra imutável, tá? Por exemplo, uma aplicação da palavra lei no contexto grego, helênico, a lei da gravidade. Alguém disse que a lei da gravidade tem que ser assim? Alguém disse, bom, Deus isso, tudo bem, esquece Deus por enquanto. Alguém determinou lá, escreveu em algum lugar que a lei da gravidade é obrigada, cada corpo maior que orbita no espaço precisa necessariamente atrair um corpo de massa inferior à sua? Não, ninguém escreveu isso. Deus estabeleceu isso como lei. Ninguém consegue quebrar a lei da gravidade. Não consegue quebrar a lei da gravidade. Mesmo que você consiga voar sobre a Terra, você estava lá fazendo uso da lei da gravidade e você encontrou algo dentro da lei da gravidade para poder manipulá-la. Mas fugir da lei da gravidade você não pode. É impossível fugir da lei da gravidade. A lei da gravitação dos corpos. Tá? Essa lei pode ser mudada? Não pode. Ela independe de um cumprimento. Tá? Quando ele fala a lei do pecado, por exemplo, ele está se referindo a quê? Ao homem, ele está se referindo a uma regra. E qual é a regra? A regra é que o homem sempre vai ser movido pelos seus instintos. E que esses instintos vão produzir no homem um vício dos quais ele dificilmente consegue se libertar, porque a sua lei está enferma pela sua carnalidade, ou seja, pelo sangue, pelos hormônios, pela sua natureza animal. Mas isso é uma lei. Então, quando o apóstolo Paulo coloca e fala dessa lei, a palavra é a mesma. Só que a aplicação semântica da palavra lei na língua grega, assim como na língua portuguesa, é muito diferente da aplicação semântica da palavra Torá no contexto judaico, que é uma aplicação semântica muito mais restrita. Quando a palavra Torá aparece no texto hebraico, ela significa ensinamento e ponto final. Ela não se refere a nada mais. Ela não se refere à lei da gravidade. Ela não se refere a uma condição, né? É de lei, alguma coisa assim. Não, ela se refere especificamente à palavra ensinamento. Tá? Então, quando a Bíblia se refere, o Tanar se refere, e eu até quero dizer o seguinte para vocês: todas as vezes que eu citar a Bíblia aqui, pode ser que eu cite por costume, mas de um modo geral, todas as vezes em que eu citar a Bíblia, eu estou falando do Tanar. Porque Brit Hadashah não é Bíblia. Brit Hadashah é Brit Hadashah. Bíblia é Tanar. Os escritos da Brit Hadashah são os escritos históricos, documentais, doutrinários, que dão conta de nos esclarecer questões a respeito do Mashiach, conta a sua história, a história da Querelá, a história dos apóstolos, mas não é Bíblia. Tá? O maior de todos os erros do paganismo foi juntar em um único livro o Tanar e a Brit Hadashah. Por exemplo, o Talmud. O Talmud, ele é um compêndio gigantesco, mas ninguém colocou o Talmud dentro da Torá. Torá é Torá, Talmud é Talmud. Tá? E nem por isso o Talmud perde o seu valor dentro do judaísmo. E nem por isso, ao dizer que a Brit Hadashah não é Bíblia, eu estou desprezando o valor dela. Muito pelo contrário. Eu só estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque Torá é Torá e Brit Hadashah é Brit Hadashah. Tanar é Tanar. Brit Hadashah é Brit Hadashah. Tá? Então, quando eu falo Bíblia, eu estou falando do Tanar. Todas as vezes que o Tanar cita a Torá, ele cita a Torá de uma forma geral.
e não o livro. Tá bom? Então, a origem dos mandamentos, a origem da Torá é Moshe. E a Torá é considerado um livro revelado. Tá? Um livro revelado. Os dois principais livros revelados da humanidade, atribuídos como revelados, eu estou agora fazendo uma exposição independente da nossa fé, né? Digamos assim, antropologicamente falando, dois são os livros principais chamados de revelados: a Torá e o Alcorão. Por que eles são chamados de livros revelados? O Alcorão. Você não crê que ele é revelado? Eu também não creio que ele é revelado. Mas ele é citado, por isso que eu falei, antropologicamente. Para os muçulmanos ele é considerado um livro revelado. Tá? O que caracteriza um livro revelado? Foi entregue. Tá? No caso do Alcorão, os muçulmanos acreditam que o anjo Gabriel ditou para Mohammed o Alcorão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele fez uma miscelânea de Brit Hadashah com Torá e fez o Alcorão. Mas quem sou eu para falar isso? Eu não sou muçulmano e eu não quero briga com os primos. Tá? Para mim, a Torá é um livro revelado. Porque para nós, Deus deu a Torá a Moshe no Sinai. Então, todas as vezes em que eu falar de Torá, então eu tenho que falar de inerrância. Aquela inerrância bíblica que todo mundo fala, que é um dos princípios, né, da interpretação bíblica, tanto da hermenêutica quanto da exegese, é o princípio da inerrância. A Bíblia não erra nunca. É isso que diz o princípio da inerrância. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o que as pessoas chamam de Bíblia, na verdade não é Bíblia. O que as pessoas chamam de Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos com centenas, dezenas de anos, algumas de milhares de anos de diferença, e que foram organizados dentro de um único livro. Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros. E aí até quero fazer um apêndice, um adendo. O Haver Shaul falou, que Paulo falou que ele queria buscar os livros e os pergaminhos. Qual a diferença de livro e pergaminho? Tempo. Livro e pergaminho. Livro e pergaminho. Livro e pergaminho. Os pergaminhos estava escrito a Torá, né? Os 5 livros. E o livro? Os livros, estava escrito os livros, né? Ezequiel. Né? Não é. A palavra hebraica para livro é Sefer. E a palavra hebraica para pergaminho é rolo. Não. Megilá. Qual é a diferença entre um Sefer e uma Megilá? É uma diferença física. Material? Não. O aspecto, não o material. Os dois são feitos com pergaminho, são feitos com couro. A diferença é que a Megilá abre de um lado só. Vocês querem um exemplo de uma Megilá? É a Megilá de Esther. Nós temos uma ali dentro da arca. Ela só abre para um lado. É um rolo só, aberto assim. Tá? Porque são livros pequenos. Então dá para você abrir bastante ele inteiro e ler, estudá-lo ele inteiro. Um Sefer não. Um Sefer é com 2 rolos e você precisa rebobinar ele de um lado tá? Então, a Torá é um exemplo de Sefer. Ele é um livro
contendo 5 livros, na verdade, mas dentro de um livro só. E tem os Sefrim, ou Sefarim, dos profetas também, que são livros, tá? E as Megilot. Existem 5 Megilot. 5 Megilot que hoje estão dentro da nossa Bíblia. Quem sabe quais são? Esther,